Ele se pergunta: como era possíveis curas de pessoas cegas e até mesmo pessoas sem probabilidade de vida ser salvas sem mesmo encostar a própria mão? É nesse cenário que Lucas, perplexo, registra tudo. Milagre após milagre, testemunho após testemunho, tentando entender como aquela fé inabalável desafia a razão e a própria morte. Imagine um médico dedicado, acostumado a examinar feridas e a prescrever remédios com base em métodos precisos. Alguém que sempre confiou na ciência como a bússola de toda a verdade. Agora, coloque-o diante de curas impossíveis, testemunhos de pessoas que, de maneira inexplicável, recuperaram a visão ou venceram doenças fatais. Em meio a encontros clandestinos, riscos de perseguição e relatos que desafiariam a lógica de qualquer profissional, surge a urgência de documentar cada fato, não apenas para confirmar a realidade dos acontecimentos, mas para levar aos céticos e oprimidos a possibilidade de uma fé que supera até a morte. Um médico que, apesar de seu rigor clínico, depara-se com uma força que escapa a todas as explicações acadêmicas. Os resultados clínicos não bastam para decifrar o que ocorre diante de seus olhos. E justamente por isso, ele se sente na obrigação de escrever, analisar, perguntar, entrevistar. Entre a poeira das estradas e a penumbra de salas improvisadas, Lucas percebe que se as pessoas desconhecem o poder da graça de Jesus, jamais compreenderão o quanto esse amor extraordinário pode transformar vidas para sempre. Hoje, você irá conhecer a incrível história completa do discípulo Lucas, autor do terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas, e do livro de Atos dos Apóstolos, que fazem parte do Novo Testamento. Lucas sempre demonstrou um olhar atento aos mínimos detalhes, desde a juventude. Em sua terra, a cultura helênica e as tradições judaicas se cruzavam, o que lhe oferecia desafios e oportunidades na arte de curar. Enquanto muitos confiavam em rituais ou superstições, outros buscavam conhecimentos médicos de centros avançados como Alexandria. Ele, porém, mantinha um desejo profundo de aliviar o sofrimento humano, observando cada sintoma com disciplina e precisão. Numa noite, após atender uma caravana de mercadores, Lucas escutou relatos sobre um mestre judeu chamado Jesus, que vinha transformando cidades inteiras. Alguns diziam que ele era capaz de curar cegos e leprosos, e até ressuscitar mortos. O médico, acostumado à lógica e à investigação, sentiu algo diferente ao ouvir aquelas histórias. Seria possível existir alguém capaz de atos tão extraordinários? E pensava. A curiosidade aumentou quando uma senhora idosa, que buscava alívio para dores crônicas, revelou que Jesus dedicava atenção especial a mulheres marginalizadas, algo raro numa sociedade em que poucas vozes femininas recebiam valor. Lucas se recordou de quantas vezes percebera o descaso social agravar as doenças de seus pacientes mais pobres. Agora, constatava que o cuidado genuíno ia além do corpo. Tocava também o coração. Ao encerrar suas consultas, ele pegou uma tábua de madeira com cera, seu bloco de anotações favorito, e relembrou as palavras da senhora. Esse homem cura não só o corpo, mas o coração. A frase ecoava. Pensava se seria de fato possível a um simples mestre exercer tamanha influência. Como médico, estava acostumado a observar feridas físicas, mas curar a alma parecia algo ainda mais complexo. Mais tarde, à luz de lamparinas,
Cercado por seus instrumentos e pergaminhos, Lucas questionou qual seria seu papel diante de tudo aquilo. Era um médico gentil, sem raízes na fé judaica, mas desejava ardentemente compreender a verdade. Por que meu coração se agita tanto ao ouvir esse nome, Jesus? Perguntou a si mesmo. Sentiu então o impulso de investigar a fundo, reunindo depoimentos e analisando cada fato sobre a vida desse homem que tantos chamavam de Messias. Nascera, assim, um propósito: unir sua vocação pela cura à vontade de entender relatos que desafiavam a razão. Suas habilidades de observação, lapidadas pelos anos de prática médica, agora seriam aplicadas a narrativas surpreendentes. Falarei com testemunhas, investigarei cada detalhe e verei se esses eventos conferem com a realidade, decidiu. Nas semanas seguintes, Lucas conversou com viajantes de todas as partes, anotando cada fato sobre Jesus. Alguns mencionavam parábolas que ensinavam amor ao próximo. Outros citavam atos milagrosos direcionados a pessoas desprezadas pela sociedade. Quanto mais ouvia, mais pressentia que havia algo singular nesse profeta. Em vez de descartar os testemunhos, analisava-os como um pesquisador que não teme evidências inesperadas. No fim de cada dia, revisava anotações, registrava nomes de cidades, datas e detalhes do contexto político. Sabia que, para ser justo, cada informação deveria ser confirmada. Às vezes, receava descobrir que tudo não passava de lenda, mas nutria a esperança de encontrar sinais de misericórdia autêntica, refletindo o cuidado que ele próprio praticava em sua profissão. Observando as montanhas ao entardecer, Lucas finalmente verbalizou seu anseio. Preciso entender a mensagem desse homem, principalmente quanto ao amor pelos excluídos. Se for verdadeira, pode mudar o mundo. Se não for, ao menos terei feito minha parte como investigador. Mal suspeitava que em breve encontraria alguém chamado Paulo, um homem marcado por perseguições, mas ardoroso em proclamar o Evangelho. Esse encontro impulsionaria Lucas a ingressar em uma jornada que não apenas redefiniria seu trabalho como médico e historiador, mas também impactaria gerações futuras, deixando um legado capaz de atravessar séculos. Logo ao nascer do sol, Lucas partiu em busca de novos testemunhos sobre Jesus. Cruzava estradas repletas de poeira e gente de diferentes culturas, cada qual com seu sotaque e histórias de fé ou descrença. Impressionava-se com a variedade de relatos sobre Jesus, que pareciam alcançar pessoas de todos os níveis sociais, dos mais abastados aos escravos fugidos. Numa pequena cidade, ouviu falar de um homem chamado Paulo, conhecido por pregar a Cristo em mercados e sinagogas. Contavam que ele sofrera perseguições, apedrejamentos e até prisões, mas não abandonava o que chamava de boas novas. Lucas, curioso, decidiu encontrá-lo. Deparou-se com Paulo sentado numa esquina, ferido e arfante, como se houvesse escapado de uma situação violenta. Notou arranhões recentes em seu braço e, no mesmo instante, agiu como médico, limpando-os com ervas e aplicando um bálsamo. Agradecido, Paulo explicou: muitos nos veem como agitadores, mas apenas falamos sobre paz e salvação. Intrigado pela coragem daquele homem, Lucas perguntou: ouvi dizer que o Senhor perseguiu cristãos e agora defende sua fé. Como aconteceu? Com um sorriso que misturava dor e esperança, Paulo descreveu o encontro no caminho para Damasco, quando fora cegado por uma luz intensa e ouvira a voz do próprio Jesus. Dissera que escamas caíram de seus olhos e que esse momento mudara completamente sua vida. Lucas sentiu um arrepio, quase como se pudesse tocar a convicção que vinha das palavras de Paulo.
Eles conversaram longamente. Lucas revelou estar reunindo relatos para criar um registro verídico sobre Jesus, desejando informações fiéis de quem convivera com ele ou experimentara milagres. Paulo, por sua vez, temia que falsos rumores e influências pagãs deturpassem o evangelho. Então, surgiu a proposta: por que não me acompanha? Viajo constantemente para encorajar as comunidades cristãs. Você poderá ouvir relatos diretos de quem andou com Jesus. Lucas sentiu o peso da decisão. Como médico, tinha obrigações em sua cidade. Ainda assim, a perspectiva de descobrir a verdade sobre Jesus o atraía profundamente. Após refletir, arrumou pertences, instrumentos médicos, pergaminhos, tintas e penas. Despediu-se de poucos amigos e partiu. Enquanto se preparava, certo receio o tomava. Até que ponto vale mergulhar tanto na vida destes seguidores de Cristo? Questionava-se. Porém, a lembrança do semblante decidido de Paulo e a compaixão com que falara sobre excluídos acalmaram suas dúvidas. Assim, num amanhecer de brisa suave, Lucas e Paulo deixaram aquela cidade rumo às próximas regiões. A jornada que começava transformaria, de forma irreversível, a visão de Lucas sobre a medicina, a fé e a própria vida. Ele não se limitaria a registrar milagres e sinais, mas também testemunharia encontros e debates que moldariam a essência de uma mensagem destinada a atravessar os séculos e a alcançar milhares de corações ao redor do mundo. Nesse percurso inicial, Lucas percebeu que, ao lado de Paulo, teria não apenas respostas sobre Jesus, mas também novos desafios. Perseguições, debates teológicos e conversões inesperadas o esperavam. O médico, acostumado a analisar sintomas e receitar tratamentos, agora se veria diante de questões que iam além do físico, penetrando na esperança espiritual de pessoas diversas. Tudo isso passaria a compor seu grande registro histórico, um testemunho que se tornaria fundamental para a compreensão do Evangelho. A cada passo na estrada, Lucas sentia-se mais motivado a comprovar a veracidade daqueles relatos que tanto o intrigavam. E se havia alguma hesitação em seu coração, dissipava-se diante da coragem de Paulo, que, apesar dos ferimentos e do risco constante, escolhia continuar firme na missão de espalhar a palavra de Cristo, a qual transformara sua própria vida. Os primeiros dias de viagem ao lado de Paulo foram marcados por descobertas. Em estradas de pedra, Lucas fazia perguntas incessantes sobre as comunidades cristãs, surgidas depois da ressurreição de Jesus. Admirava-se com a simplicidade daquelas igrejas, formadas por pessoas de culturas diversas, mas unidas pela fé em Cristo. Quando paravam para repousar, Paulo discursava a pequenos grupos que se reuniam em casas ou ao ar livre. Alguns eram judeus convertidos, outros vinham de tradições pagãs e agora proclamavam Cristo como fonte de verdade. Lucas, acostumado a tratar todo tipo de paciente, encantava-se ao notar que a mensagem de Jesus derrubava barreiras culturais, fortalecendo famílias e cidades inteiras. Certa vez, chegaram a um vilarejo nos montes, onde cristãos locais os acolheram, com discreta alegria, temendo perseguições das autoridades. Mesmo tendo poucos recursos, ofereciam o melhor alimento que possuíam. Paulo, em troca, anunciava palavras de esperança, lembrando que Deus se fazia presente mesmo nas adversidades. Lucas ouviu de um homem de meia idade que fora cego a maior parte da vida, mas recuperara a visão ao receber orações de discípulos de Jesus. Intrigado, o médico pensou nos limites entre a ciência que conhecia e tais fenômenos extraordinários. Talvez existam forças que superem meu conhecimento clínico, refletiu.
seguiram para uma cidade maior, em que conviviam judeus fervorosos, comerciantes gregos e soldados romanos. Paulo explicou que a mensagem de Jesus alcançava samaritanos, romanos, sírios e tantos outros, provando que o amor de Deus ultrapassava barreiras nacionais. Para Lucas, isso fazia sentido. Se a cura do corpo não discrimina quem sofre, por que a salvação não seria igualmente ampla? Numa noite tranquila, acampando perto de um rio, Lucas aproveitou a calmaria para registrar suas observações. Anotava cada cura, ensinamento e dificuldade enfrentada pelos cristãos, desde ofensas até agressões. Era difícil entender tanto ódio contra uma fé que pregava compaixão. Mas Paulo esclarecia que mudanças profundas geralmente provocam resistência em quem se sente ameaçado. Conforme avançavam, Lucas percebia a confiança de Paulo na ação do Espírito Santo. Em diversas ocasiões, pessoas largavam antigos ritos para se unirem ao grupo de fiéis, enfermos encontravam paz e orientação. Lucas, como cientista, estava aberto à possibilidade de efeitos psicológicos, mas diante de transformações genuínas, admitia haver algo além da razão pura. Certo dia, chegaram a uma área com rumores de perseguição intensa. Ao avistar guardas patrulhando a estrada, Lucas temeu serem presos antes de concluir sua investigação. Paulo, porém, demonstrou calma inspiradora, dizendo: se acontecer, é porque Deus permitirá, mas não recuaremos da missão. Essa coragem alimentava a determinação de Lucas, ciente da importância de cada relato para as gerações futuras. Por várias vezes, ele lembrou seu compromisso de registrar o que testemunhava, para que ninguém viesse a esquecer do que ocorrera nesses tempos turbulentos e, ao mesmo tempo, cheios de esperança. A cada passo, Lucas reconhecia que os fatos iam além do que a ciência podia explicar. Via a força de pessoas humildes, sustentadas por uma fé que as unia e que impactava culturas inteiras. Imaginava como esse registro, reunindo milagres, conversões e perseguições, se tornaria uma fonte valiosa de conhecimento espiritual e histórico. Assim, mesmo diante das incertezas, Lucas prosseguia ao lado de Paulo, colecionando evidências e narrativas que comporiam um mosaico vivo da fé cristã, revelando o quanto o amor pregado por Jesus atravessava fronteiras e transformava corações. Ao chegarem a uma cidade comercial maior, Lucas e Paulo depararam-se com sinais claros de descontentamento das autoridades em relação aos cristãos. As ruas viviam cheias de vendedores, animais de carga e viajantes, mas também se espalhavam rumores de que pregadores de Jesus causavam alvoroço nas sinagogas e despertavam a ira dos líderes locais. Eles se hospedaram em um modesto quarto, onde Lucas notou a expressão preocupada de Paulo. Sendo acostumado às perseguições, o apóstolo percebia algo mais intenso naquele lugar. Homens influentes se opunham abertamente ao evangelho, alegando que enfraquecia o culto ao imperador e criava divisões nas famílias. Logo de manhã, Paulo decidiu visitar uma comunidade cristã clandestina. Levou Lucas consigo, julgando importante que ele registrasse como a fé se mantinha viva em condições difíceis. Passaram por becos estreitos até chegarem a uma casa simples, onde homens e mulheres se reuniam em sussurros, lendo pergaminhos com ensinamentos de Jesus. Apesar do receio, persistiam na esperança. Lucas observou com admiração cerca de 20 ou 30 pessoas ali, arriscando-se para orar juntas. Algumas mulheres preparavam comida para visitantes, enquanto jovens cuidavam de idosos. Ele via, na prática, a mensagem que vinha estudando: compaixão e serviço mútuo. Durante a breve celebração,
Paulo lembrou que Jesus também enfrentou rejeição, porém venceu pelo amor. Ressaltou que o Espírito Santo capacita cada crente a suportar as aflições em prol de um propósito maior. Sentado num canto, Lucas registrava em seu pergaminho o brilho nos olhos dos fiéis. Ora temor, ora confiança. Se vierem nos prender, não negaremos a fé, pois vimos o bem que ela faz, disse Diana, uma mulher que criava 2 órfãos. Contou ter encontrado dignidade ao conhecer Jesus e aprendido que cada pessoa tem valor diante de Deus. À noite, retornando à hospedaria, Lucas e Paulo foram detidos por guardas. Interrogaram-nos, questionando o que faziam na cidade. Paulo, sereno, respondeu que eram viajantes em busca de amigos, sem revelar detalhes da reunião secreta. Os guardas pareciam desconfiados. Disseram que vocês propagam ideias contrárias ao nosso povo. Isso é verdade? Perguntou um deles com semblante duro. Não trazemos perturbação, apenas falamos de um mestre que pregou amor e compaixão, respondeu Paulo em tom firme, porém respeitoso. Diante da falta de provas, os guardas se limitaram a alertá-los de que estavam sendo observados. Lucas, apesar de ter sentido o corpo tremer, surpreendeu-se com a paz que encontrava nas palavras de Paulo. Percebeu que, mesmo entre ameaças, poderiam continuar testemunhando o Evangelho. Quando se viram novamente sozinhos na rua escura, Lucas confessou a Paulo seu medo de ficarem mais tempo ali. Contudo, Paulo ponderou que a necessidade de amparar os cristãos locais era grande. Muitos temiam contar suas histórias, e se eles partissem, quem as registraria? Lucas compreendia a urgência desse trabalho, mas temia as consequências. Reuniram-se na hospedaria para planejar. Lucas, confuso, sentia o coração acelerado, mas também uma convicção crescente de que deveria permanecer. Estava imerso numa realidade que ultrapassava suas expectativas iniciais, mas cada encontro reforçava a sensação de que Deus usava pessoas simples para espalhar uma mensagem de amor. Eles decidiram ficar enquanto pudessem, cuidando das necessidades da comunidade e compilando fatos para o grande relato de Lucas. Mesmo convivendo com incertezas, o médico escriba sentia que, a cada nova experiência, aprendia mais sobre a compaixão e a perseverança que marcavam a vida da igreja nascente. A madrugada mal começara e a hospedaria já respirava apreensão. Lucas e Paulo, impactados pelo confronto com os guardas, passaram a orar e discutir os próximos passos. Enquanto Paulo relembrava silenciosamente trechos das Escrituras, Lucas organizava seus pergaminhos, cheios de anotações sobre a comunidade local. Se ficarmos, podemos ser presos, disse Lucas, folheando suas notas. Mas se partirmos, muitos cristãos ficarão desamparados. Paulo, sereno, reconhecia o perigo, mas recordava que vários irmãos dependiam do apoio deles para seguir firmes. Muita gente recém-convertida ainda precisava de orientação. Havia um dilema: arriscar a segurança ou tentar deixar a fé daqueles fiéis mais solidificada. No amanhecer, decidiram conversar com alguns líderes cristãos da região. Lucas, com o peito apertado, temia que sua presença, como escritor e médico, de fora, aumentasse o risco para todos. Mas Paulo lembrava que muitas histórias permaneceriam ocultas se eles partissem apressadamente. Caminharam por ruelas discretas até a casa de Félix, um tecelão que liderava reuniões secretas. Félix confirmou que os soldados intensificaram as buscas. Contudo, rogou que não partissem ainda, pois havia muitos convertidos que precisavam de bases sólidas na fé.
E se forem embora agora, acharão que tudo está perdido, afirmou o tecelão com voz aflita. Lucas aproximou-se, colocando a mão no ombro de Félix. Entendemos a importância de ficar. Só não queremos trazer mais sofrimento a vocês. Félix, porém, explicou que a comunidade já vivia sob tensão havia meses e que a saída repentina dos forasteiros poderia enfraquecer a esperança local. Assim, Paulo e Lucas concluíram que ainda precisavam permanecer. Lucas, então, decidiu aprofundar suas pesquisas. Tinha boa quantidade de informações sobre Jesus, mas faltava entender melhor como as igrejas se organizavam em meio à opressão. Nas noites seguintes, Lucas frequentou reuniões discretas, iluminadas por velas trêmulas. Observava crianças, aprendendo sobre perdão e amor ao próximo, enquanto famílias dividiam alimentos e acolhiam estranhos. Registrava cada detalhe, como se ajudavam, como oravam e como enfrentavam o medo. Sentia que aquele retrato vivo da igreja tornaria seus escritos preciosos para gerações futuras. Enquanto isso, Paulo se ocupava em aconselhar quem chegava abatido pela perseguição. Repetia que o Espírito Santo fortalecia nas fraquezas, transmitindo confiança mesmo quando tudo parecia sombrio. Lucas, que seguia anotando curas e testemunhos, percebia o poder invisível que impulsionava aquela gente a persistir. Em meio a conversas e orações, ambos compreenderam que assumir aquele compromisso com a verdade exigia risco. Lucas atendia doentes de dia, escrevia à noite e aprendia com cada demonstração de fé dos irmãos locais. Se eu não documentar, quem saberá no futuro o que esta comunidade viveu? Refletia. Ainda havia receio, mas a decisão final seria tomada conforme as circunstâncias evoluíssem. Por ora, Lucas abraçava a missão de compilar cada sinal de esperança e coragem, e Paulo continuava a pastorear o povo. Assim, mesmo cercados de incertezas, tornaram-se essenciais para aquele grupo que precisava crescer em fé para resistir às ameaças. A cada reunião, Lucas se convencia de que a obra que realizava iria muito além de um simples relato histórico. Estava registrando testemunhos de pessoas que vivenciavam a mensagem de Cristo em sua forma mais genuína, sob a sombra da perseguição. Aquilo por si só seria um legado imprescindível para o futuro da igreja. Antes de continuar, pedimos sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo para nos abençoar e continuar divulgando essas histórias da Bíblia. Agora seguimos com a vida do discípulo Lucas. Com o passar dos dias, a tensão aumentava naquela cidade. Apesar da vigilância frequente, Paulo e Lucas mantinham a decisão de ficar, acreditando que ainda havia trabalho a fazer. Na calada das noites, eles se reuniam discretamente com os cristãos locais, orando, partilhando e fortalecendo os laços de fraternidade. Em cada encontro, a fé se consolidava, mesmo que o medo permanecesse rondando. Certa tarde, um jovem chamado Timóteo apareceu ofegante na hospedaria onde Paulo e Lucas se abrigavam temporariamente. Trazia notícias de que um ancião proeminente na congregação adoecera de maneira repentina. Sem hesitar, Lucas pegou sua sacola de instrumentos médicos e seguiu o rapaz pelas ruas estreitas, evitando levantar suspeitas. Ao chegarem a uma casa singela, rodeada por um jardim de ervas, encontraram o idoso deitado sobre almofadas, respirando com dificuldade. Lucas, ajoelhando-se ao lado do doente, avaliou sinais vitais, cor da pele e temperatura. O homem apresentava febre alta e um chiado ao respirar, indicando problemas nos pulmões. Sem recursos avançados, o médico fez o melhor que podia.
Ministrou uma infusão de ervas e recomendou manter o ambiente limpo e ventilado. Também pediu que a família borrifasse água fresca no rosto do ancião, buscando alívio para o calor. Enquanto Lucas cuidava dele, Timóteo observava atentamente, absorvendo cada instrução. A reverência nos olhos do rapaz mostrava que via no cuidado médico uma continuidade natural do amor cristão que tanto ouvira em pregações. "Lucas, como posso ajudar mais?" ele perguntava, ansioso por aprender alguma técnica para aliviar o sofrimento do ancião. Nos cantos da casa, outras pessoas se reuniram para orar, enquanto Paulo ministrava palavras de consolo, lembrando que o Senhor está perto dos que clamam por socorro. Para Lucas, era uma cena tocante. De um lado, orações fervorosas. De outro, a busca por soluções práticas no atendimento ao enfermo. Via-se ali a fusão de fé e ação, algo que ele começava a entender de forma mais profunda. Uma vizinha chegou trazendo um cesto de frutas, oferecendo-as como gesto de solidariedade. Disse que o idoso era conhecido por sua bondade e que, se agora passava por dificuldades, cabia à comunidade apoiar. Lucas se emocionou ao notar como, em meio à opressão, ainda florescia a compaixão mútua. À noite, após horas de observação e pequenas melhoras, Lucas escreveu em seus pergaminhos, e cada detalhe do caso, sintomas, intervenções e a resposta do paciente. Também registrou a atitude das pessoas em volta. Timóteo aprendendo, Paulo confortando e os demais servindo. Acreditava que esse tipo de relato mostraria às gerações futuras como a igreja primitiva não se restringia a orar, mas também cuidava ativamente dos necessitados. Enquanto isso, Paulo refletia sobre como aquele episódio podia encorajar a congregação. Nossas palavras precisam vir acompanhadas de atos de amor, dizia ele a Lucas, em tom baixo. Afinal, não falamos apenas de teorias, mas de uma nova forma de viver. Lucas concordava, sentindo-se ainda mais motivado a registrar esses gestos concretos que confirmavam a mensagem do Evangelho. Na manhã seguinte, ao retornarem à casa do ancião, encontraram-no com o semblante um pouco mais corado. Ainda necessitava de cuidados, mas o quadro inspirava mais esperança. Lucas reforçou as orientações à família, enquanto Paulo lembrava a importância de orar e manter a fé ativa mesmo após a crise. Para Lucas, aquilo simbolizava a prática do cuidado integral, tratar do corpo e da alma sem separar um do outro. Conforme o sol se elevava, iluminando o telhado baixo e as paredes rudimentares, Lucas sentiu o coração se aquecer. Havia encontrado sinais de luz na solidariedade dos cristãos, na devoção simples e sincera que carregavam e na força que nascia justamente em momentos de dor. E ele sabia que cada cena vivida, cada passo dado para ajudar o próximo, ficaria registrado não só em pergaminhos, mas também na memória coletiva de uma igreja que florescia mesmo em meio a desafios. As noites ficaram mais tensas, pois os rumores de perseguição contra cristãos circulavam pelas esquinas da cidade. Se até então Lucas e Paulo haviam escapado da vigilância, agora percebiam olhares desconfiados por onde passavam. Alguns moradores solidários aconselhavam-nos a partir o quanto antes, enquanto outros suplicavam que ficassem mais um pouco. Na pequena hospedaria em que se abrigavam, o dono demonstrava preocupação. Certo dia, ao lhe servir pão e um pouco de fruta, confessou: "Disseram que há forasteiros sendo procurados. Tenho medo de que descubram vocês aqui e achem que estou colaborando com algo ilegal." Paulo compreendeu a aflição. Colocou a mão
no ombro do homem e agradeceu pela sinceridade. Lucas, ao lado, também sentia a tensão crescente. Precisavam avaliar seriamente a hora de partir. Contudo, o trabalho de registrar relatos e fortalecer a fé local ainda não estava completo. Resolveram, então, consultar os líderes cristãos da cidade. Muitos deles também estavam inseguros, pois amigos haviam sido presos ou obrigados a se esconder. Lucas argumentava que, embora tivessem muito material coletado, não desejava causar mais problemas à comunidade. Paulo, porém, destacava o quanto aqueles fiéis careciam de motivação para seguir em meio às ameaças. Chegaram à conclusão de que organizariam um último encontro com o maior número possível de cristãos, para depois decidirem a partida. Enquanto discutiam os preparativos, Timóteo veio trazer uma notícia alentadora. O ancião enfermo estava melhorando. Lucas sorriu, aliviado ao saber que seus cuidados médicos e as orações de todos tinham surtido efeito. Aquilo poderia servir de encorajamento para o povo. Porém, sabiam que o risco crescia a cada instante. Ao anoitecer, saíram discretamente da hospedaria, pois soldados circulavam pela região. Em pequenos passos e separados por algumas casas, fizeram o trajeto até a residência de um artesão que oferecera seu quintal para a reunião. Pelo caminho, notaram algumas pessoas receosas, enquanto outras se aproximavam timidamente para acompanhá-los. Quando o sol mergulhou no horizonte, o encontro teve início. Paulo falou com voz firme, mas sem gritar, lembrando que, embora o tempo deles ali fosse curto, a união em Cristo seria contínua. Lucas, por sua vez, observava rostos iluminados por lamparinas, improvisadas, enxergando traços de tristeza misturados à coragem. Ele abria o pergaminho no joelho, anotando cada fala que lhe parecia essencial para o registro histórico. No final, formou-se um murmúrio de gratidão e despedida. Muitos se aproximaram de Lucas para agradecer pelo cuidado médico. Ele retribuía, humilde, dizendo que apenas cumpria o que aprendera com o próprio Jesus. Um socorro que ia além da esfera física. Notava em cada abraço ou palavra de afeto o testemunho vivo de uma igreja que aprendia a amar em meio a provações. Saindo do quintal, já de noite fechada, Lucas e Paulo andaram em silêncio por um tempo. Precisavam decidir com urgência quando partiriam, pois temiam que a qualquer momento pudessem ser denunciados. Contudo, levavam no coração a certeza de que a semente do Evangelho fora plantada e de que o Espírito Santo continuaria a agir naquela comunidade, mesmo na ausência deles. A noite escura serviu de moldura para o turbilhão de pensamentos de Lucas. Questionava-se se teria tempo suficiente para terminar todas as anotações necessárias. Também se perguntava quantas mais cidades enfrentavam a mesma tensão, quantos cristãos viviam sob olhar suspeito. E, sobretudo, se daria conta de compilar os relatos que confirmavam a compaixão e a força do Evangelho de Jesus. No íntimo, ele sabia que cada despedida era também um novo começo. E, embora não tivesse todas as respostas, confiava que Deus continuava guiando seus passos. Assim, seguindo a passos cautelosos pelas vielas escuras, Lucas e Paulo se prepararam para as decisões que viriam ao raiar do dia, cientes de que o chamado que os unia ia além das fronteiras daquela cidade. A noite pareceu mais longa do que de costume. Lucas e Paulo passaram horas organizando seus poucos pertences e refletindo sobre o que fazer. A hospedaria que os acolhera tornara-se um local de risco para o dono, que temia retaliações do governo. Haviam conversado com líderes cristãos que os incentivaram a partir antes que a situação se agravasse.
Lucas, sentado em um banco de madeira ao lado de uma pequena mesa, revisava pergaminhos cheios de relatos de milagres, conversões e momentos de perseguição. Lembrou-se das vezes em que se perguntara se valeria a pena reunir tanto detalhe. Agora via que cada história retratava a coragem de cristãos anônimos, que arriscavam tudo por uma fé transformadora. Paulo, chamou ele, com um olhar distante. Será seguro levar todo esse material e se cair em mãos erradas? Se correr esse risco, que seja, alguém precisa conhecer o que Deus tem feito, respondeu Paulo, aproximando-se e pousando a mão no ombro do amigo. Lucas sentiu alívio ao ouvir aquilo. Concluiu que o compromisso com a verdade era maior do que o medo. Precisava não só da sua visão de médico, mas também de um coração disposto a testemunhar fatos que podiam mudar vidas. No fim da madrugada, reuniram-se com o dono da hospedaria, que os agradeceu e se desculpou por não poder mantê-los por mais tempo. Lucas e Paulo saíram silenciosamente, aproveitando o véu da escuridão para não chamarem a atenção dos guardas. Carregavam apenas o essencial: roupas, pergaminhos, provisões básicas e, no caso de Lucas, uma pequena bolsa de instrumentos médicos. Enquanto atravessavam as últimas construções da cidade, viram as primeiras luzes do amanhecer delineando o céu. Paulo soltou um leve suspiro. Havia certo alívio em deixar para trás um lugar tão marcado pelo perigo, mas também sentia pesar por se afastar de irmãos que precisavam de apoio. Você acha que algum dia voltaremos aqui? Perguntou Lucas, com um misto de curiosidade e saudade antecipada. Talvez não, mas creio que Deus levantará outras pessoas para continuar a obra. Paulo respondeu pensativo. A estrada aberta estava à frente, banhada pelos primeiros raios de sol. Lá ao longe, ouviam-se carroças e viajantes iniciando suas rotas diárias. Mesmo cientes de que novos riscos poderiam surgir em qualquer lugar, Lucas e Paulo tinham a convicção de que a missão continuava: levar a mensagem de Cristo e fortalecer comunidades de fé. Ao andarem por um terreno seco, ladeado por arbustos ralos, Lucas sentia o peso da sacola onde guardava os pergaminhos. Recordou-se de como, algum tempo atrás, apenas sonhava em investigar relatos sobre Jesus. Agora, conhecia de perto milagres e transformações de vida, bem como as dores da perseguição. Será que o povo vai se lembrar de nós? Lucas perguntou quase num sussurro. Mais do que de nós, eles lembrarão daquele que pregamos, Paulo respondeu firme. Nós somos apenas servos. Lucas compreendeu a verdade naquelas palavras. O que importava não era o prestígio pessoal, mas a fidelidade em testemunhar a história de Jesus e o crescimento da igreja. Cada cura, cada conversão, cada gesto de amor se tornaria parte de um relato que inspiraria muitos a perseverar, mesmo em circunstâncias adversas. Assim, pisando na poeira do caminho, Lucas guardava uma certeza. Seu trabalho ia além de simples anotações. Era um legado para que as gerações vindouras pudessem conhecer a misericórdia e o poder do Evangelho, mesmo quando as trevas parecessem dominar. Afinal, a luz da esperança sempre encontra um jeito de brilhar, e os passos de Lucas seguiam nessa direção, ao lado de Paulo, rumo às próximas regiões. O sol mal aquecera a estrada quando Lucas e Paulo seguiram diante de campos e colinas suaves. Carroças cruzavam o caminho, carregando pão, tecido e especiarias, enquanto alguns peregrinos silenciosos passavam com roupas gastas e sandálias empoeiradas. Lucas se perguntava quantas histórias incríveis estavam guardadas em cada rosto cansado que encontrava. Numa das paradas para descanso, sentaram-se à beira de um riacho de águas cristalinas. Paulo,
sempre observando o horizonte, refletia em silêncio. Lucas, por sua vez, esticou um pergaminho sobre uma pedra plana, relendo as anotações dos últimos dias. Eram relatos de encontros clandestinos, curas inesperadas e uma fé tão sólida que resistia à coerção. Paulo, disse Lucas, interrompendo o barulho suave da correnteza. Será que ainda encontraremos comunidades como a que deixamos, tão firmes na esperança, apesar do medo? O apóstolo ergueu o olhar, exibindo um semblante pacífico. Creio que sim. Já passamos por lugares diferentes e sempre há pessoas dispostas a arriscar tudo pelo Evangelho. A mesma semente que Jesus plantou continua a frutificar. Lucas acenou, concordando. Gostava de imaginar o crescimento do Evangelho como um grande cultivo, onde cada comunidade era uma muda que se fortalecia com regas diárias de amor e partilha. Ao mesmo tempo, lembrava que, como médico, via a saúde dessas igrejas depender não só de doutrina, mas também do cuidado mútuo. A paisagem mudou aos poucos, tornando-se mais pedregosa e seca. O sol castigava, obrigando-os a se refrescar, sempre que encontravam água. Mesmo assim, algo como um senso de propósito os impelia a prosseguir. Talvez avistassem outra cidade receptiva ou, quem sabe, enfrentassem nova hostilidade. Em cada cenário, porém, eles se dispunham a levar encorajamento. Durante o trajeto, cruzaram com um grupo de mercadores, falando em outra língua, mesclada de expressões gregas. Paulo tentou saudá-los, mas recebeu apenas acenos reservados. Lucas percebeu como as diferenças culturais podiam erguer barreiras. Ainda assim, recordou-se de que o Evangelho buscava romper justamente esses muros invisíveis, unindo povos distintos sob a mesma esperança. Mais tarde, avistaram uma construção abandonada que oferecia alguma sombra. Decidiram descansar ali, repartindo pão e água. Lucas, sentado sobre uma tora de madeira, relembrou a saída forçada da cidade anterior e todas as histórias que ouvira. Perguntou-se se as pessoas no futuro acreditariam em tudo aquilo sem ter presenciado os fatos. Acreditar não depende apenas de ver, comentou Paulo, como se lesse seus pensamentos. Muitos presenciaram milagres de Jesus, mas o rejeitaram. A fé brota no coração, disposto a ouvir a palavra e sentir a presença de Deus. Seus escritos serão como uma ponte para essas pessoas, mas a semente da fé é regada pelo Espírito Santo. Lucas sorriu, lembrando de sua própria trajetória. Ele não viera do judaísmo, mas sim de um contexto grego. Ainda assim, fora atraído pela mensagem de Jesus e agora a registrava para o mundo. Parecia que cada passo de sua investigação fazia parte de um plano maior, no qual tanto sua profissão de médico quanto sua habilidade de escrever se uniam ao serviço do Evangelho. Ao cair da tarde, decidiram avançar mais um pouco antes de montar acampamento. As pedras no chão projetavam sombras alongadas e irregulares, e o vento começava a soprar com um frescor quase providencial. Lucas sentia a alma serena. Mesmo sem saber o que os aguardava na próxima curva, tinha convicção de que não trilhava esse caminho sozinho. Nos instantes finais do crepúsculo, agradeceu silenciosamente a Deus pela coragem que o sustentava. Talvez novos desafios surgissem, mas confiava que enquanto houvesse pessoas com sede de verdade e um pergaminho para registrar os fatos, sua missão seguiria firme. Afinal, não caminhava por acaso, mas respondendo a um chamado que juntava ciência, fé e compaixão num mesmo propósito. A manhã seguinte se ergueu clara, sem nuvens aparentes. Lucas e Paulo recolheram o pouco que traziam e seguiram por uma estrada poeirenta que serpenteava entre arbustos secos.
Haviam duas rotas possíveis. Uma que conduzia a um grupo de aldeias montanhosas, outra que descia até a planície onde diziam existia um porto movimentado. Pararam diante de uma placa de madeira gasta, tentando decifrar as letras quase apagadas. Precisamos escolher, Lucas. A rota do porto talvez ofereça mais oportunidades de pregação, mas também de confronto. Grandes cidades costumam ter guardas atentos, ponderou Paulo. Lucas, lembrando das cartas que recebia de cristãos distantes, pensou em quantas histórias ainda não haviam sido registradas. Se for uma cidade grande, encontraremos pessoas de várias partes do império. Pode ser nossa chance de alcançar mais fiéis e coletar mais relatos. Talvez devêssemos arriscar. Concordaram com um aceno. Enquanto pegavam a trilha à esquerda, Lucas ia silencioso, mas a mente fervilhava. Rememorava cada experiência vivida, os resgates médicos, as orações sussurradas, os valentes que, mesmo perseguidos, mantinham a fé. Também se recordava de quantos doentes não sobreviveram, mas partiram, confiando em promessas que ele próprio estava aprendendo a entender. A certa altura, alcançaram o topo de uma colina rochosa. Dali, avistaram um vale amplo, pontuado por campos de cultivo, e mais ao longe, muralhas que deviam cercar uma cidade maior. Paulo indicou com a mão. Lá está o porto. Precisamos descer esta encosta e depois seguir pela estrada principal. Lucas meneou a cabeça em concordância, ainda com as lembranças da cidade anterior, onde quase foram presos. A adrenalina corria em suas veias ao imaginar novos confrontos, mas sentia também a coragem crescente de quem não lutava por objetivos pessoais, e sim por levar adiante uma mensagem que mudava vidas. Na descida, o terreno ficou mais acidentado, forçando-os a apoiar os pés em pedras salientes. Paulo, acostumado a viagens missionárias, mantinha o ritmo constante, mesmo demonstrando algum cansaço. Lucas, carregando pergaminhos e instrumentos de cura, apoiava-se num cajado improvisado. De vez em quando, parava para observar a paisagem, como se quisesse gravar cada detalhe na memória. Você parece tranquilo em qualquer situação, comentou Lucas, com um sorriso que misturava admiração e curiosidade. Eu confesso que ainda sinto o coração disparar ao lembrar do que deixamos para trás. Paulo devolveu o sorriso. Não se iluda, Lucas. Também sinto medo, mas escolhi servir a um propósito maior que meu próprio bem-estar. Já fui perseguidor e hoje dedico a vida a que todos conheçam a Cristo. Essas palavras trouxeram a Lucas a lembrança de quando conhecera Paulo, ferido e alvo de desconfianças. Parecia incrível que alguém que um dia perseguira cristãos, agora arriscasse a vida para espalhar o Evangelho. Reconhecia o valor de seu próprio ofício, a medicina e a escrita, nesse mesmo esforço. Depois de algum tempo, chegaram a um terreno menos íngreme, onde a estrada se alargava. Havia movimento de carroças e gente apressada, o que, paradoxalmente, poderia ajudá-los a passar despercebidos. Atravessar uma multidão, no entanto, trazia riscos. Lucas não tirava da mente a possibilidade de serem reconhecidos como agitadores. Vamos orar, sugeriu Paulo, parando para que se recolhessem por um instante. Precisamos de sabedoria para achar abrigo e continuar a missão sem expor demais quem nos receber. Lucas concordou, fechando os olhos por alguns segundos. Mesmo com o ruído de conversas e rodas de madeira ao redor, sentia uma paz interior, a mesma que o sustentara em cada situação difícil. Era como se, naquele passo a passo, estivesse escrevendo não apenas pergaminhos, mas a própria vivência de fé que tanto estudava. Assim, retomaram a caminhada rumo ao porto, onde certamente encontrariam desafios, porém também oportunidades.
de ver Deus agir. E Lucas, com a sacola de escritos firmemente presa ao corpo, sentia que o capítulo seguinte de sua história ainda guardava surpresas capazes de confirmar que o amor pregado por Cristo não conhecia barreiras ou fronteiras. Lucas e Paulo avançaram pela estrada enquanto o movimento de pessoas e carroças crescia a cada passo. De longe, avistavam a cidade portuária com seus muros de pedra, navios de velas brancas e um vai-vem constante de mercadorias. O cheiro de sal e peixes atingia o ar, misturando-se ao de especiarias e tecidos vindos de terras distantes. Parece que, enfim, chegamos ao porto, comentou Lucas, examinando a paisagem vibrante. Exatamente, confirmou Paulo. É um lugar onde culturas se encontram, mas também onde as autoridades podem ser mais rígidas. Ao passarem pelos primeiros arcos que marcavam a entrada, notaram a diversidade de sotaques e vestimentas. Havia gregos, romanos, sírios e gente de outras nações, todos negociando ou desembarcando de navios. Lucas, que crescera numa região helenizada, ainda assim se impressionava com o mosaico cultural diante de si. Precisamos procurar um lugar seguro para ficar. Talvez haja cristãos que nos recebam, sugeriu Paulo. Seguiram com cautela, ouvindo conversas em línguas diversas. Em certo ponto, avistaram um pequeno grupo reunido à beira do mar, próximo a redes de pesca. Lucas aproximou-se curioso. Notou que um homem de cabelos longos e barba rala falava sobre Jesus de forma serena, mencionando milagres e o cuidado com os pobres. Seus ouvintes, pescadores, comerciantes e até um soldado aposentado pareciam atentos. Paulo se apresentou discretamente e o homem, que se chamava Miqueias, mostrou hospitalidade. Explicou que ali se reunia um pequeno grupo de cristãos locais para partilhar a fé, embora com discrição. A fé tem se espalhado, mas as autoridades desconfiam quando veem gente demais reunida. No porto, tudo se espalha rápido, como o vento sobre as águas, confidenciou Miqueias. Enquanto conversavam, uma senhora idosa notou os instrumentos médicos que Lucas trazia. Pediu ajuda para seu neto, que sofria com dores de estômago. Lucas, sempre disposto a ajudar, examinou o rapaz, recomendou algumas ervas para aliviar o desconforto e aconselhou repouso. A avó, grata, ofereceu a Lucas um cesto de pães, que ele aceitou, pois sabia que racionar mantimentos seria necessário naquela jornada incerta. No fim da conversa, Miqueias indicou uma casa de muros altos onde costumavam hospedar viajantes cristãos. Seguiram para lá ao anoitecer, andando em meio ao barulho de vendedores e marinheiros. A residência, ampla e de portões reforçados, pertencera a uma família generosa que, segundo Miqueias, protegia os irmãos na fé. Ao entrarem, foram recebidos pela matriarca, uma senhora de olhar firme e voz suave, que logo lhes serviu caldo quente e esteiras para descansarem. Havia um pátio interno com uma pequena fonte de pedra, cujo gorgolejar transmitia calma. Lucas sentiu o peso da caminhada se esvair enquanto ajeitava seus pergaminhos num canto iluminado por tochas. Temos planos de conhecer mais irmãos daqui. Quem sabe organizar encontros discretos, explicou Paulo à matriarca. Mas, porém, precisamos ter cautela para não atrair a ira dos oficiais romanos. Ela assentiu, compreensiva, contando que ouviu falar de cristãos vindos até de outras regiões marítimas, cada um com uma história de fé e desafios. Lucas, atento, mentalmente planejava registrar esses relatos. Pensava em como o porto era um ponto de convergência para tantas nações, e ali poderia encontrar testemunhos valiosos sobre a difusão do Evangelho. Depois de conversarem,
Cada um se recolheu a um aposento simples. O cansaço era grande, mas a expectativa maior ainda. Lucas, deitado em sua esteira, refletiu sobre a intensidade da missão. As fugas, as curas, os registros. Sentia-se cada vez mais parte de algo que ultrapassava sua compreensão inicial. Era um desígnio divino em ação. Ao ouvir, ao longe, o barulho ritmado das ondas, deixou-se embalar pela certeza de que, naquele lugar repleto de vozes e influências, o Evangelho continuaria florescendo, ainda que sob a sombra constante da desconfiança oficial. O sol entrou pelas frestas do portão de madeira na manhã seguinte, iluminando o pátio interno da casa. Lucas foi o primeiro a acordar, sentindo um leve arrepio ao pisar nas pedras frias. Caminhou até a fonte, onde a água fluía ininterruptamente. Agradeceu intimamente pela proteção que haviam recebido naquela nova etapa. Paulo logo apareceu, cumprimentando o anfitrião, que cuidava das primeiras tarefas do dia. Enquanto uma refeição simples era servida, pão macio e vinho aguado, surgiu Miqueias trazendo novidades. Haveria, numa rua próxima ao cais, um pequeno encontro de cristãos, incluindo pescadores e comerciantes de passagem. Muitos queriam ouvir mais sobre Jesus. Iremos, declarou Paulo firme. O Evangelho precisa alcançar todo tipo de gente, até aqueles que só estão de passagem. Lucas decidiu acompanhá-lo, levando anotações e alguns frascos de ungüentos, caso alguém necessitasse de cuidados médicos. Seguiram pelas ruas que, aos poucos, despertavam. Trabalhadores descarregavam barcos, mercadores abriam barracas de frutas e viajantes procuravam pousadas. O cheiro de sal misturava-se a odores de especiarias, dando ao ambiente uma característica única. Ao chegarem ao local combinado, viram cerca de 10 pessoas reunidas à sombra de um barco virado, suspenso em estacas. Eram homens de mãos calejadas e algumas mulheres, possivelmente parentes ou ajudantes. Ao notarem Paulo e Lucas, abriram espaço, demonstrando respeito. Miqueias os apresentou e explicou que vinham incentivar a fé e trazer ensinamentos sobre o reino de Deus. Paulo tomou a palavra, contando fragmentos de sua própria história, de perseguidor a defensor do Evangelho, e enfatizando que Jesus acolhia pescadores, doentes e até estrangeiros. Cada relato mostrava como esse amor ultrapassava divisões sociais. Enquanto isso, Lucas observava rostos marcados pelo sol, percebendo a sede de esperança que brotava em cada olhar. De repente, um jovem aproximou-se de Lucas, apontando uma ferida na perna, causada por uma concha afiada. Com cuidado, o médico limpou o machucado, aplicando uma mistura de ervas para desinfetar. A cena chamou a atenção, pois exemplificava a compaixão ensinada por Paulo. Aos poucos, outras pessoas também se achegaram, umas em busca de cura, outras curiosas pelos ensinamentos. O encontro transcorreu de forma pacífica, mas sem alarde. Miqueias, sempre atento, reforçava a necessidade de descrição para evitar a atenção de guardas. No entanto, o clima era de serenidade. Por algumas horas, foi como se tivessem criado um refúgio de paz em meio à azáfama do porto. Ao meio-dia, o calor apertou e todos sentiram fome. Paulo encerrou o encontro, recordando-os de manter a oração e o amor ao próximo. Muitos ali se despediram com abraços tímidos, mas cheios de gratidão. Lucas recolheu seus frascos e pergaminhos, fazendo breves anotações sobre relatos de pescadores resgatados de tempestades e famílias que dividiam escassos alimentos com estrangeiros. Para ele, cada detalhe reforçava a universalidade do Evangelho. Em cada lugar que vamos,
Lucas comentou com Paulo, já retornando pela rua estreita. Encontro pessoas simples que enfrentam dificuldades imensas, mas mantêm a fé. Isso confirma que a mensagem de Cristo é para todos, respondeu Paulo confiante. Não importa se estamos em muralhas imponentes, numa estrada poeirenta ou à beira do mar. Sempre haverá corações dispostos a receber a palavra. De volta à casa, a matriarca preparava um ensopado modesto. Sentaram-se ao redor de uma mesa improvisada, compartilhando experiências da manhã. Miqueias chegou pouco depois, entusiasmado, contando que planejava uma reunião maior à noite, reunindo cristãos de vários cantos do porto. Precisariam agir com cautela para evitar oficiais romanos, mas viam nisso uma oportunidade preciosa. Enquanto a tarde avançava, Lucas atendeu algumas pessoas que batiam à porta, em busca de conselhos médicos. Paulo conversava com quem precisava de orientação espiritual. E assim, o dia correu num serviço constante de acolhimento. Para Lucas, cada visita reforçava sua certeza de que aquele registro sobre Jesus não era apenas histórico. Era fonte de inspiração, capaz de atravessar fronteiras e acender esperança, onde reinava o desânimo. No entardecer do dia seguinte, a cidade portuária vibrava em meio ao vai e vem de navios, carregamentos e viajantes vindos de diversas rotas marítimas. O barulho de gritos dos vendedores se misturava ao estalar das ondas contra os cascos dos barcos. Contudo, em um armazém próximo às docas, cristãos locais planejavam uma reunião discreta, pois desejavam orar, partilhar e aprender mais sobre o Evangelho. Miqueias deu instruções para que Lucas e Paulo contornassem a zona mais movimentada, passando por caminhos secundários, entre barracões de madeira. Carregando tochas para iluminar as ruelas, seguiam com cautela. O risco de encontrarem guardas existia, mas confiavam na providência de Deus. Lucas mantinha consigo seus instrumentos médicos e seus preciosos pergaminhos. Ao chegarem ao galpão, perceberam uma dezena de lamparinas posicionadas em cantos estratégicos. Cerca de 30 ou 40 pessoas já estavam sentadas no chão ou sobre caixotes, formando pequenos grupos. O cheiro de sal impregnava as tábuas úmidas, lembrando a todos de que aquele não era um lugar sagrado oficial, mas sim um espaço cotidiano, tomado agora pelo fervor da fé. Paulo encaminhou-se a uma área ligeiramente mais elevada, onde algumas tábuas serviam de palco improvisado. Cumprimentou os presentes em voz baixa, para evitar que sons externos denunciassem a reunião. Miqueias, que organizara tudo, convidou Paulo a compartilhar uma palavra de encorajamento. Lucas, por sua vez, instalou-se num canto, anotando cada reação e testemunho. Enquanto falava, Paulo relatou passagens de sua vida missionária, incluindo perseguições e prisões que sofrera. Ressaltou que, apesar de todo o medo, o amor de Cristo dava forças para continuar. Alguns participantes murmuravam amém de modo contido, pois havia sempre o receio de serem ouvidos do lado de fora. Lucas observava aquela cena, tocado pelo contraste entre o perigo iminente e a paz que tomava conta do ambiente. Um homem de semblante sério, identificado como Júlio, pediu para falar. Contou ter sido soldado romano, responsável por punir cristãos em outras regiões. Agora, carregava culpa pelo que fizera. Há perdão para mim? Ele questionou, a voz embargada. Paulo o encarou com compaixão, lembrando que ele próprio fora perseguidor, mas Deus lhe abrira um novo caminho. Enfatizou que a graça de Jesus está disponível a todos os que o buscam sinceramente. Lucas sentiu um arrepio, reconhecendo na conversa o cerne do Evangelho, redenção e esperança para qualquer passado.
Outra história marcante veio de uma jovem que descreveu como o pai, antes um comerciante ativo, sofrera um acidente que o deixara quase paralisado. Após receber orações, começara a recobrar parte dos movimentos. Ao final de seu relato, Lucas se ofereceu para avaliar a situação e indicou massagens e exercícios simples para intensificar a recuperação. Era mais um exemplo da harmonia entre cuidado espiritual e prático. Nos intervalos, as pessoas checavam ansiosamente as portas, temendo a chegada de guardas. Felizmente, nada interrompeu o encontro naquela noite. Ao encerrar, Paulo orou pedindo força para que todos perseverassem. Vozes suaves entoaram um cântico, quase um sussurro, criando um clima de reverência. Miqueias aproveitou para reforçar a importância de se manterem unidos, ainda que precisassem alterar horários e locais de reunião por segurança. Lucas e Paulo despediram-se do grupo com abraços contidos, mas fraternos. Ao sair, passaram por mulheres idosas, pescadores e até um ex-soldado, todos tocados pela compaixão ensinada por Jesus. De volta às ruas estreitas, sob a luz das tochas, Lucas comentou sobre o alcance do perdão que haviam testemunhado. Paulo concordou, lembrando que a transformação do coração humano não conhece fronteiras. Naquela noite, enquanto caminharam lado a lado em silêncio, ouviram o mar ao longe, refletindo a lua no vai e vem da maré. Lucas, que registrava tudo, tinha a certeza de que, mesmo em cenário tão adverso, o evangelho continuava a florescer. E o papel dele, como médico e historiador, era mostrar às gerações futuras que a fé, o amor e o perdão iam além de toda barreira cultural ou política. O sol nasceu encoberto por nuvens naquele dia, conferindo uma luz cinzenta ao porto. Ainda assim, as ruas logo se encheram de barulhos, carroças carregadas de frutas, peixes e especiarias, vendedores apregoando suas mercadorias. Lucas e Paulo, já acostumados a despertar cedo, ouviam, na casa em que estavam hospedados, rumores de que os guardas romanos faziam rondas mais constantes. Miqueias, chegando com ar preocupado, informou que soldados haviam aparecido em vários pontos, buscando reuniões subversivas. Felizmente, não encontraram ninguém na noite anterior, mas a vigilância se intensificava. Não sabemos até quando poderemos nos reunir sem sermos descobertos, lamentou ele. Mas ainda assim, não vamos desistir. Paulo, ao saber disso, recordou a importância de fortalecer os fiéis antes de qualquer ação mais dura das autoridades. Lucas, por sua vez, ponderava a urgência de documentar ao máximo o que acontecia, para que, no futuro, ninguém duvidasse da coragem daqueles cristãos. Decidiram visitar o bairro dos Tecelões, onde boatos indicavam que alguns crentes enfrentavam novas ameaças. Atravessaram vielas estreitas e muros de pedra úmida, encontrando casas simples, com janelas cobertas por panos finos. Numa delas, foram recebidos por uma mulher de olhar calmo, que conduziu os visitantes a um salão onde cerca de 15 pessoas aguardavam em silêncio, temendo a aproximação de soldados. Temos nos reunido às escondidas desde que ouvimos falar de Jesus, explicou a mulher. Ele valorizou gente que a sociedade ignorava. Queremos viver esse amor, mas o medo é grande. Paulo compartilhou textos que lembrava das cartas enviadas a outras comunidades cristãs, incentivando-os a perseverar. Enquanto falava, Lucas examinava um homem idoso que gemia de dores, massageando-lhe os ombros e usando uma infusão leve. O idoso agradecia, apesar de ainda parecer exausto. De repente, um rapaz irrompeu na sala.
Soldados estão patrulhando a rua de cima. Dizem que procuram ajuntamentos suspeitos. Todos se entreolharam, alarmados. A anfitriã pediu que os visitantes se dispersassem em grupos menores para não chamar atenção. Lucas e Paulo, seguindo Miqueias, deixaram a casa pelos fundos, cruzando um quintal improvisado onde roupas pendiam de varais de corda. O som das sandálias no chão de terra parecia mais alto que o normal, tal o nervosismo. Quando alcançaram uma via sem guardas, fizeram uma breve pausa para recuperar o fôlego. Lucas apertava contra o peito a bolsa com pergaminhos, consciente de que, se fosse capturado, seus registros poderiam se perder ou pôr em risco ainda mais gente. Paulo, percebendo a tensão do amigo, sussurrou: "Mantenha a calma. Ainda temos rotas de fuga." Com passos rápidos, passaram rente a paredes cobertas de musgo até chegarem a uma área onde não se via sinal de patrulha. A experiência reforçou a compreensão de que a permanência na cidade estava cada vez mais frágil. De volta à casa que os acolhia, foram recebidos com alívio pela matriarca, que temia alguma captura. Miqueias chegou logo depois, confirmando que a maioria do grupo do bairro dos Tecelões escapara sem grandes problemas. Porém, confessou que alguns cristãos estavam receosos de continuar encontrando-se, pois a presença de forasteiros como Paulo e Lucas poderia intensificar a perseguição. Era um dilema doloroso: como auxiliar sem expor ainda mais quem desejava aprender sobre Cristo. Enquanto o dia avançava, o sol finalmente rompeu as nuvens, tingindo o céu de laranja. Reunidos para decidir o que fazer, concluíram que talvez restasse apenas uma última reunião com a comunidade antes de partirem, deixando a semente do evangelho plantada. Lucas, com um olhar sombrio, registrava cada detalhe, ciente de que o testemunho dos fiéis daquele porto seria fundamental para inspirar outros a resistir. A noite caiu, trazendo consigo passos de guardas ao longe e o rumor das ondas na doca. Paulo e Lucas oraram, pedindo força para encorajar a comunidade pela última vez, antes de seguir para outro destino onde Deus os chamasse. A jornada de ambos, sabiam, ainda não chegara ao fim, mas precisavam sair sem atrasar a coragem da igreja local. O ar noturno pesava em tensão, enquanto Lucas e Paulo, acompanhados de Miqueias, dirigiam-se a um estábulo abandonado próximo às docas. Sussurrava-se que soldados intensificariam as rondas, mas muitos cristãos ansiavam por um encontro final com aqueles que tanto os haviam fortalecido. Sem grandes alternativas, decidiram arriscar. O lugar era simples, com paredes de madeira desgastada e chão de terra batida, mas oferecia saídas estratégicas para dispersar o grupo rapidamente, se necessário. Quando Lucas e Paulo chegaram, cristãos em pequenos grupos já ocupavam cantos e fardos de palha, utilizando lamparinas cobertas para iluminar discretamente. Havia um silêncio reverente, pois todos sabiam o quão valiosa e frágil era aquela oportunidade. "Irmãos, estamos aqui para nos encorajar mutuamente", começou Paulo, em voz controlada para não ecoar além das paredes. "Sei que muitos têm medo, mas Jesus caminha conosco." As lamparinas tremeluziam, revelando rostos que Lucas reconhecia. Pescadores, mulheres idosas, até jovens artesãos. Alguns traziam crianças, outras pessoas sustentavam olhares preocupados, mas cheios de determinação. Em seu íntimo, Lucas sabia que aquela reunião era a última chance de reunir tantos cristãos ao mesmo tempo. Dadas as circunstâncias, Paulo lembrou passagens de sua própria conversão, frisando que nem mesmo a perseguição pôde detê-lo. Convidou quem tivesse testemunhos ou problemas urgentes a se manifestar.
foi quando uma idosa chamada Rebeca descreveu o desaparecimento do genro, levado por soldados sob acusação de reuniões subversivas. Ela, com a voz embargada, dizia confiar que Deus cuidaria dele, mas temia o pior. Muitos ao redor se aproximaram, oferecendo orações e palavras de apoio, exemplificando a união que tanto marcava a igreja primitiva. Enquanto isso, Lucas atendeu uma mulher que gemia de dores na perna, possivelmente ferida numa tentativa de fuga dias antes. Ajoelhado na terra, limpou o ferimento e aplicou um bálsamo, enquanto orações se elevavam em tom sussurrado. Miqueias, que coordenava o encontro, aproveitou para enfatizar que, diante do aumento da perseguição, o grupo precisaria se dividir em células menores, espalhando-se em locais e horários diferentes. Era arriscado, mas a única forma de continuar as reuniões sem chamar a atenção maciça. Muitos ouviram com tristeza, mas compreenderam a necessidade. Perto do fim, Paulo anunciou que ele e Lucas partiriam em breve, pois já haviam se demorado além do seguro. Um murmúrio de pesar se espalhou, pois sabiam o quanto seus ensinamentos e cuidados fizeram diferença naquele período de incertezas. Ainda que nossos caminhos se separem fisicamente, permanecemos unidos em Cristo, disse Paulo, esboçando um sorriso que misturava coragem e ternura. Lembrem-se de tudo que aprenderam e pratiquem o amor, pois nele se resume a lei de Deus. Lucas, emocionado, levantou seu pergaminho e confessou que levaria consigo os relatos que retratavam a fé corajosa deles. As pessoas se entreolharam em silêncio respeitoso, algumas com olhos marejados. De repente, quase em uníssono, todos se ergueram, formando um círculo em torno de Paulo e Lucas. Com mãos estendidas, fizeram uma prece coletiva, cada um em sua entonação, pedindo a Deus que os abençoasse na continuidade de sua missão. Passados alguns minutos, iniciou-se a dispersão. Em pequenos grupos, os cristãos deixaram o estábulo por passagens laterais, evitando qualquer tumulto. Paulo e Lucas esperaram até que todos saíssem, certificando-se de que ninguém ficaria para trás. Miqueias os acompanhou na saída final, ciente de que aquela noite marcaria um antes e depois na história da fé local. Ao voltarem à casa que os hospedava, sentiam o corpo cansado, mas o espírito fortalecido. Precisariam descansar algumas horas, pois logo chegaria o momento de arrumar tudo e partir. Levariam na bagagem não apenas pergaminhos, mas experiências que moldaram seu entendimento do Evangelho. Para Lucas, em especial, cada testemunho representava um fragmento vivo de uma mensagem destinada a ultrapassar séculos e tocar corações em qualquer época e lugar. A aurora pintava o céu com matizes alaranjados, quando Lucas e Paulo concluíram que era hora de partir. A tensão se mostrava insustentável, e os cristãos locais, embora entristecidos, compreendiam a necessidade de protegê-los e também de continuarem sozinhos. Miqueias apareceu cedo, informando que à tardinha partiria um navio com destino a outra região costeira, onde talvez outros crentes aguardassem apoio. Reunidos no pátio da casa, a matriarca ofereceu pão fresco e frutas como despedida. O clima era de mistura entre alívio e saudade. Lucas guardou cuidadosamente seus pergaminhos, checando cada relato sobre curas, perseguições e a força da fé que presenciara ali. Sentia o peso de uma responsabilidade. Levar ao mundo o testemunho da coragem e do amor que vira brotar em meio ao medo. Vocês nos deram ânimo, disse a senhora, ao lhes entregar pequenos embrulhos de comida para a viagem. Oramos para que Deus os guie, onde quer que vão.
Paulo agradeceu com um sorriso brando, assegurando que aquelas sementes de fé frutificariam. Miqueias decidiu acompanhá-los até o cais. Enquanto percorriam as ruas já movimentadas, Lucas recordava cada encontro marcante. O ex-soldado romano que buscava perdão, a jovem cuidando do pai enfermo, as reuniões clandestinas iluminadas por lamparinas. Parecia que toda a cidade, apesar da tensão, pulsava esperança em cada beco oculto. Ao chegarem ao porto, viram barcos e navios se preparando para zarpar. Caixas e barris eram empilhados, marinheiros gritavam instruções e um cheiro intenso de algas flutuava no ar. Um pequeno grupo de cristãos que se deslocou até ali juntou-se a Miqueias e formou um semicírculo em volta de Paulo e Lucas para se despedir. Esse navio segue rumo a outra costa, explicou Miqueias, apontando a embarcação de velas claras. Lá podem encontrar outras comunidades precisando de ensinamentos. Paulo confirmou com a cabeça e então voltou-se a Lucas. Chegou o momento, meu amigo. Vamos seguir, crendo que Deus já prepara as próximas portas. Lucas tocou a bolsa, que continha seus escritos, lembrando-se de cada cena, cada relato sincero que enchia aqueles pergaminhos de histórias reais. Quando subiu a rampa de madeira que levava ao convés, sentiu-se invadido por uma sucessão de memórias. As fugas dos guardas, as orações secretas, as orações na beira-mar e o cuidado médico que oferecera a tantos. Miqueias e os cristãos acenavam da margem, alguns com lágrimas discretas, outros com expressões serenas. Paulo, ao lado de Lucas, retribuía o gesto, sorrindo com uma convicção tranquila. Lucas permaneceu alguns instantes parado, gravando na mente a imagem do porto, das pessoas queridas e de toda a coragem que testemunhara ali. Quando o navio partiu, as velas se inflaram com o vento suave e a distância começou a crescer entre a embarcação e o cais. Lucas se deu conta de que, de certa forma, deixava para trás uma parte de si. Porém, levava consigo as lições e as experiências que marcariam não só sua trajetória, mas também a de muitos que, ao lerem seus escritos, conheceriam a força do Evangelho. Sentindo a brisa marinha, contemplou o horizonte infinito. Entendeu que sua missão ultrapassava fronteiras geográficas. Mais do que um simples médico, era agora o escritor que eternizaria fatos sobre a compaixão e a presença transformadora de Cristo. E enquanto o sol refletia nos pergaminhos bem guardados em sua bolsa, percebeu que aquele legado viveria muito além dos seus dias, inspirando gerações futuras a crer que, em meio a qualquer adversidade, o amor de Deus segue pulsando e convidando cada coração a experimentar a cura e a esperança verdadeira. Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão outros 2 vídeos de histórias bíblicas semelhantes. Clique para assisti-los. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus esteja contigo.